She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Este aqui é o Espaço Planalto, onde a cultura mora. É habitual esse espaço ser apresentado pela Sleida Tomás e o João Cameia. Hoje, de forma propositada, convidaram-me. Estamos aqui para fazer acontecer. Eu sou o Daniel Caputo, Cai Curras, o rei do Cafreia. E nós já estamos em estúdio com um grande artista, Elisandro. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Eu sou grato por tudo. Sou Laziandro Rafael. Laziandro Rafael. Ok. Reggaetonista do Sul. Uau, que bom. E como é que está a tua carreira musical? Minha carreira, graças a Deus, está indo. Está a dar para gerir no momento. Apesar de faltar algumas coisas, mas mesmo assim nada nos para. Ok. E reggaeton no ambos, dá para viver? Nós sabemos que é um estilo musical Sim. que não tem muita saída no nosso mercado. Olha, Como é que está? eu trouxe esse estilo aqui no Ambo com a intenção de expandir mais o reggaeton aqui em Angola. Eu quero que o reggaeton seja um estilo musical que o povo de Angola aceita assim. O reggaeton. É um estilo muito bonito, um estilo muito bom e eu gosto de fazer esse estilo. Ok. E para já, tem uma fonte de inspiração no mercado local e no mercado nacional? Tem. Quem? Manuel Torriso. Torriso. É. O Manuel Torriso é do ano? Não, é um cantor mesmo da América Latina, do México. É um cantor que eu me inspiro muito nele e eu gosto da vibe dele. Eu faço como ele. Ok. Yeah. E mas para fazer esse teu estilo, não bebes de outros estilos? Bebo dos outros estilos, Como? tipo Gerilson Israel. Gerilson. Eu gosto muito de ouvir as músicas do Gerilson Israel, Anderson Mário, Matias Damasio. São pessoas que me inspiram muito também aqui em Angola. E aqui no ano? Aqui no Ambo, Florença Andanga. Florença Andanga. Bessa Teixeira, Bessa são Teixeira. músicos que eu gosto muito de ouvir. Sim. E como é que tem sido a tua carreira a nível local? Há oportunidades para promoção, produção? Quais são as dificuldades? Primeiramente, eu faço tudo sozinho. Uau. Faço tudo sozinho, me viro sozinho. Não tenho apoio. Então, eu procuro fazer mais coisas, aprofundar mais no mercado. Ok. Conhecer mais como é que funcionam essas coisas. Ok. Porque aqui no Ambo, oportunidades são poucas. São poucas. E deu sim. para ver que a partir desse programa estão aí, os telespectadores estão a acompanhar. Sim. E nós sabemos que tens qualidade, porventura vai surgir apoios para poder alavancar a tua carreira. Amém. Eu Ok. não posso dizer essa palavra. Então, quando dizes que fazes tudo, tu é quem produzes? Menos a produção, Menos tenho o a meu produção. produtor e tenho o meu beatmaker, Carlos Ok. CM, sim. Eu é que faço minhas músicas, eu é que faço tudo praticamente. Só vou no estúdio e gravar, batemos o beat, faço a disponibilização, a divulgação em todas as plataformas digitais Ok. e esperamos pelo resultado. Ok. E como é que tens sentido o feedback? As tuas músicas já tocam, não? Graças a Deus, ainda hoje alguém a tocar num bar daqui. Já tocam mesmo assim um pouquinho, já dá para gerir. Mas já está a dar para viver de música? Não, de momento não dá para viver, mas é o que eu gosto de fazer. Eu respiro coragem todos os dias para não desistir. Uau. Eu faço o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Eu aplico, meto foco naquela mesma coisa, porque é música que me identifica, é música que eu sei fazer e que eu vou fazer para todo sempre. Ok. E a nível local, quais são as dificuldades que tens encontrado para a divulgação da tua música, a produção? Sim. A dificuldade está em gravação. Gravação. Muito difícil você sempre
tá sempre a pagar divulgação, pagar o beatmaker, pagar outras coisas. É muito, mas muito difícil. Mas graças a Deus, com a coragem que eu tenho, eu consigo. Consigo, sim. E para já? Há condições para a produção, há condições para ouvir o trecho musical deste astro que temos aqui? Se cantar assim. Pode fazer aí uma capela Posso, para a sim. gente sentir aí o potencial? Uau. Se alguém falar mal de mim, não te preocupas, mãe. É que essa pessoa admira mim. Se alguém falar mal de mim, não te preocupas, mãe. É que essa pessoa admira mim. Sei que talvez por isso eu sofri, por isso eu vivi e hoje eu estou aqui. Sei que talvez por isso eu sofri, por isso eu vivi e hoje eu estou aqui. Obrigada, meu Jesus. Uau, tem uma grande força. E Não, calma, ao gravar, esta música já é gravada? Não, está para ser gravada este sábado. Ok, este sábado. Sim. Esta composição, qual foi a fonte de inspiração? Ah. Traz aqui palavras divinas, Sim. Eu escrevi essa música porque precisava mesmo. Ok. Precisava. Porque tem momentos difíceis que a gente tem passado. Você passa por cada coisa, por cada dificuldade e quando você consegue essa coisa, as pessoas ficam aí a criticar sem saber o teu passado. Eles não querem saber de onde você veio, o que é que você fez. Só querem falar, fulano está aí, é porque fez aquilo, é porque roubou aquilo. Mas ninguém viu o que você passou. Só tua mãe, tuas irmãs e teu pai. Então é muito difícil você olhar para alguém e você dizer, se esse conseguiu, é mesmo porque lutou. As pessoas estão sempre mais assim para criticar. E deu para ver que as suas composições são muito fortes. Uau, Muito fortes. E a altura que cantavas, até um aperto de coração. Deu para ver que saiu da alma. Cada lágrima da vida nos ensina uma verdade. Então, a gente faz o que gosta. Eu não posso fazer algo que me obrigam A fazer. a fazer. Neste caminho é mesmo muito difícil, mas se consegue, crendo, dobrando o joelho. E para já, qual é a tua denominação religiosa? Só pentecostal. Pentecostal, bom pra caramba. Meus pais são mesmo de lá, nascemos mesmo ali na pentecostal. E calma, uma curiosidade. Dizem que os pentecostais a orarem têm que gritar. Cenas de Pentecostes, não tem como. Jesus está naquele lugar, Jesus habita São muito naquele lugar, fortes. vai quebrar mesmo. São muito fortes. Já adorei uma vez na pentecostal, são muito fortes. Muito fortes. É muito Sentes bom. primor, eu sou da ECA, né? Nós nós oramos, mas vocês têm Naquele fogo, tem aquele. isso acontece quando estamos naquela dimensão. É muito bom orar, pedir, agradecer e estar próximo de Deus. São as melhores coisas que um homem deve ter na mente. Primeira coisa, pôr Deus em primeiro lugar. O resto, Deus você vai proverá. atrás. Deus proverá. Para terminarmos mesmo já, recomendações finais, contacto, Eu aqueles agradeço. teus apreciadores. Eu agradeço aos meus amigos pelo carinho, pelo abraço apertado, por tudo que vocês têm feito por mim. ADL promove. Eu sou Laziano Rafael, para quem não me conhece. Contatos para show 930 75 91 81. Reggaetonista do Sul. Rafael, Muito obrigado. espero de mão. Eu que Tenho agradeço. certeza que isso vai fluir. Terminamos assim a conversa com o astro músico produto local, o Laziandro Rafael, para ver que o Ambo na verdade tem talento. E ele mostrou aqui o grande reggaeton, um estilo raro, mas deu para ver que
Sim, senhora, estamos a caminhar. E nós vamos agora a esta rúbrica, que é a rúbrica Planaltando, com a nossa repórter Georgina Gaulão. I'm open to changing my ways this time. Oh, why do I fall for it every time? Mais uma vez, o movimento Planalto sairá às ruas da nossa cidade de Luão à procura de novos talentos. Eu sou a Georgina Luão, repórter do nosso programa Movimento Planalto. Sem mais demora, vamos à procura dos nossos talentos. Bora! As long as the fire doesn't fade away, yeah, just call my name. Yeah, just call my name. Yeah, just call my name. Can forgiveness mend what we've torn? A chance to rebuild what was worn. With honesty guiding my stride this time. Now just call my name. Tell me you're never leaving, won't you stay? And I'll play your games as long as the fire doesn't fade away. Yeah, just call my name. 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 Tem mais aqui um jovem, vamos conversar com ele. Boa tarde. Muito boa tarde. Desculpe, como te chamas? Eu chamo-me Maximiliano, mas o meu nome artístico, como sou artista, Lil Smoke. Oh, então Maximiliano é artista. Sou artista. Tá bem, Maximiliano, nós somos o Movimento Planalto e esta é a rubrica Planaltando, que vamos à procura de artistas da nossa província. O Maximiliano é cantor, não? Mas já faz algum tempo que eu já não canto mais, faço rompimento. Muito bom. Faço rompimento e acho que estou a me sentir seguro só em matar outros niggas que pensam que são como eu. Tá bem. Então podes apresentar alguma coisa para nós? Posso bem apresentar? Tá bem, pode. Yo, isso começa tipo assim. Elas me perguntaram por que eu rimo bonito. Eu lhes disse que a base do português é o latim vulgar. Gabarola, tu não tens nada, então nada da tua vida eu vou divulgar. Só quando morreres, aí sim da tua ida divulgar. Eu vou permanecer para sempre enquanto essa tua fama é de falida. Dúvidas, pergunta nos supremos, porque famoso que é famoso nunca deu caída. Pipa de ampla atenção que vos tendes ouvir as barras que eu trouxe cá. Comigo gladiadores caem tipo chuva enquanto a terra no cunena está a secar. E se pensas que foste longe eu te vejo no mesmo sítio, niga, foste cá. Pero tua dama na estrada, porque quando ela anda na quebrada gosta bué de se esticar. Querias tanto, querias ver a televisão por perto, agora se esticar. E aqui, para de inventar rimas, vai escrever. Palavras são do substantivo abstrato, mas o que sai pela minha boca vai escrever. E ter a consciencialização digna igual a mim, eu já sei que Platão e negligência não vais querer ter. Mas houve uma coisa bem clara. Mano, hoje em dia a fama não é nada. E se pensas que vais permanecer com o nome por cima dessa maré, saibas que um dia vais afundar tipo Titanic, porque fama não nada. Muito obrigado, Maximiliano. E quais são os locais onde tens atuado? Faz tempo que já não atuo mais. Epá, acho que é preguiça dos promotores. Tá bem. E para quem precisar dos teus trabalhos, como é que deve fazer? Para precisar de meus trabalhos, é só me contactar. Me contactar no 947 0502 47. Repito mais uma vez, 947 0502 47. Tá bem, Maximiliano, muito obrigado. Macota, vais longe. Obrigada. Tá fixe. Assim foi a nossa rubrica Planaltando, Daniel Caputo. É contigo aí em estúdio.
terminamos assim de acompanhar a rúbrica da nossa Georgina, que esteve aí nas artérias da cidade do Huambo com os novos talentos. Uau! Deu para ver que o Huambo tem talento. E assim nós vamos caminhando. Estamos aqui já em estúdio com o André João, um jovem muito forte, e dá para ver pela o semblante, que vai falar de um projeto Olonamba. Seja bem-vindo ao Espaço Planalto. Papandula, né? Acho que é a forma mais adequada para responder. Né? Muito obrigado pelo convite ao Movimento Planalto. É um prazer, em nome da equipe do Olonamba, estar aqui. E já agora também é um prazer poder partilhar com o grande Kaikurra. Né? Muito obrigado. E para dizer que hoje eu vim aqui de forma propositada. Propositada não digamos, né? Foi um convite, estou a adorar, que não é minha praia, mas rádio. E fui surpreendido pela Sleida e o João Cameia para este novo desafio. E nós vamos falar agora deste projeto Olonamba. Olonamba, isso vai ser título de uma das músicas do nosso astro da música, Justino Andanga. Com certeza, é uma das músicas mais sonantes do nosso astro, Justino Andanga. E o projeto surge propositadamente para que imortalizemos a grande figura artística e cultural de Justino Andanga. Mas o projeto Olonamba não sintetiza-se somente na figura de Justino Andanga. E como vocês sabem, como os internautas e os espectadores sabem, Justino Andanga é uma figura que, sem sombras de dúvidas, representa ou representou o Huambo. E o Olonamba também procura fazer esse casamento com o Huambo e a figura de Justino Andanga. No projeto Olonamba, nós estaremos em formatos que nem esse, porém com público, para levar os hábitos, costumes, cultura, tradição do Huambo para o mundo afora. Vendemos o que de belo o Huambo tem para todo mundo que for até as nossas plataformas digitais e procurar assistir o que nós vamos produzir. Ok. Esse projeto Olonamba será em que formato? Será um formato de talk show, onde junto com a plateia e os nossos convidados vamos poder partilhar determinados temas ligados à cultura, à tradição, e teremos uma rubrica especial de Justino Andanga, que vai ser preenchida com muita música, com caça-talentos, com covers inéditos das músicas de Justino Andanga e testemunhos que virão de figuras que batalharam juntos. Justino Andanga. Exatamente. Ok. É um programa pensado para o Huambo e para imortalizar, sem sombras de dúvidas, a grande figura da nossa cultura local e nacional. Né? Ok. E como é que estão nesse projeto? Já o Ministério da Cultura, já tiveram aí um feedback com o Ministério da Cultura para poder avançar mais, porque nós sabemos que estamos a falar de um astro, Justino Andanga. Tiveram um aval da família ou do Ministério da Cultura? Como é que estão até agora? Certo, estamos em fase de confirmar, de negociar tudo ligado ao Olonamba. Mas já tivemos contato com grande Florencio Andanga, que agora vai tomando o legado do pai. E tivemos um feedback muito positivo na pessoa do diretor da cultura, Jeremias Chisanga. Um jovem de bem, atenção. Por acaso. A quem nós, a priori, agradecemos pelo esforço que não só tem dado em nome do Olonamba, mas em nome de toda a juventude que tem estado a pensar a cultura a nível local. Então, o Olonamba já começa a dar passos relativamente à sua concretização. Vamos só estrear em abril, mas algumas coisas já começam a ser feitas. Já partilhamos algumas ideias sobre o projeto com a Etna Mateia e estamos indo procurar outras pessoas que estiveram diretamente ligados à vida artística e cultural de Justino Andanga, mas queremos também aproveitar as câmaras do Movimento Planalto para apelar o Huambo em geral, porque o Olonamba é, sem sombras de dúvidas, um programa para o Huambo.
e todas as forças do AMBO deveriam intervir para que os programas se efetivem da melhor forma possível. Nós não queremos só levar o programa no fórum digital, que seria até mais fácil, mas queríamos levar o Olonamba no fórum mais presencial. Queremos que o Olonamba faça parte do calendário ou das agendas das pessoas num dado dia do mês, para ouvirem, verem grandes figuras que fazem o AMBO acontecer. Ok. Este projeto Olonamba vai simplesmente cingir na vida e obras de Justino Ndanga, sem desprimor, tem Vini Vini e tantos outros artistas de outras gerações que também fizeram muito para o AMBO. Ou simplesmente só o formato de Justino Ndanga e por intermédio das suas canções trazer aquilo que foi vida do Ndanga, de Justino Ndanga. Como disse, sem desprimor das figuras que citou, o Olonamba não vai se cingir apenas a Justino Ndanga, vai obviamente trazer as relíquias culturais que o AMBO tem ou que o AMBO teve, ou seja, vamos aproveitar via Olonamba a despoletar o grande arquivo cultural que o AMBO tem, mas o nome e a ideia foi inspirada através das canções de Justino Ndanga. Surge num período que todo angolano, todo o povo do AMBO sentiu muito por conta da perda, que independentemente das circunstâncias ainda apareceram prematuras, e isso cativou-nos a que pensássemos algo ligado a isso e que ligasse à cultura. Então todas as figuras que tornaram o AMBO possível serão beneficiadas ou serão homenageadas. Isso abre portas para que homenageemos outras grandes figuras que vão surgindo. Não queremos só fazer homenagem a título póstumo, mas também homenagens a pessoas que ainda estão em vida, mas levando a grandiosidade que o próprio Justino Ndanga tem e dar um merecer para que o Olonamba, ou seja, dando um merecer para essas pessoas. Então, é um projeto que só está a começar. Nós queremos ter o programa, inclusive se o AMBO se compadecer com a ideia, podermos se calhar distinguir os jovens se calhar com uma medalha Justino Ndanga ou Olonamba, a fim de que junto às ações ligadas ao caça-talento, levarmos a mensagem de que tem pessoas, ou seja, que o Justino Ndanga ainda continua a inspirar as pessoas. E assim, quem sabe, encontramos meios termos de tornar as figuras que fizeram o AMBO, desde os momentos mais difíceis até esse momento de paz, sorrir, as pessoas do AMBO sintam-se homenageadas. Ok. E André, como é que estamos? As condições todas estão criadas para avançar com um projeto? Se precisa de apoio, quais são? As condições estão sendo criadas. Nós tínhamos a pretensão que o programa fosse ser realizado com frequência no Centro Cultural. E batemos a porta para que também recebêssemos o apadrinhamento do Centro Cultural Manuel Rui, pela envergadura que a instituição tem e pela facilidade que traria. No entanto, as nossas negociações ainda estão sem exatamente, porém já temos como alternativa principal a Biblioteca Provincial, o fruto também da boa relação que temos com o Gabinete da Cultura, para que seja lá o sítio onde façamos os programas. Mas como pontapé de saída, o Olonamba vai ser apresentado publicamente no dia 23 do corrente mês de fevereiro, no caso no concerto clássico, ou seja, concerto intimista clássicos de Justino Ndanga. Como vem a ligação, o Olonamba começa a ser apresentado num concerto que visa já começar a dar asas à homenagem a Justino Ndanga. Então estamos a trabalhar com um elenco de artistas para que interpretem canções de Justino Ndanga e
Será no Centro Cultural. Ok. Porém, os programas, as edições serão provavelmente na biblioteca, uma alternativa ao arquivo provincial, assim que tiver à disposição, e quem sabe, se Deus permitir, e o pessoal do AMBO ajudar, né? Conseguimos atingir o Centro Cultural por conta de que a sala principal tem muito espaço e o AMBO precisa se beneficiar com o que iremos trazer. E então estamos indo atrás porque o processo nunca é acabado. Ok. E o formato do espaço, do programa, será sempre com plateia? Será com plateia na maior parte das vezes. Ok. Salvo se tivermos uma edição super especial, mas o programa foi desenhado para que seja com plateia e com todo o material tecnológico para captar as imagens e levamos ao mundo afora. A energia dos convidados e o vibrar da plateia e a forma como as pessoas têm que sentir que o AMBO vive assim em termos de cultura. O AMBO reage dessa forma, é isso que nós queremos levar para o mundo afora. André, sabias que depois de falares desse projeto, esse projeto já não será teu, será do AMBO? Eu já estou a me identificar com o projeto. Eu digo isso porque eu convivi muito com o astro Justino Ondanga. Na verdade foi uma pessoa de bem, um senhor carismático. Isso vai aparecer no erro. Um senhor de bem e, portanto, estamos aqui. Na verdade, é para que seja mesmo do AMBO. Não conseguimos, ou seja, as vossas ações pensadas por vós jamais serão só para o vosso benefício. E o mesmo também será do Olonamba. Pensou-se, um grupo seleto pensou o projeto, o programa, mas é para o AMBO e desde já queríamos estender o apoio, ou seja, estender o convite para que o movimento Planalto assuma o Olonamba também como seu e como todas as outras esferas sociais peguem o Olonamba para que juntos levemos o AMBO para lá, né? Como se diz, o AMBO é a banda e precisamos levá-lo de todas as formas possíveis. Ok, deu para ver que o AMBO é a banda e com o projeto Olonamba, tenho a certeza que o Espaço Planalto também estará sempre que puder nesta corrida. Considerações finais? Em gesto de considerações finais, isso já lançando, ou seja, vendendo o nosso peixe, estaremos no dia 23 de fevereiro no Centro Cultural a disponibilizar, ou seja, a realizar o concerto intimista Clássicos de Justino Ondanga, que dará início ao programa Olonamba, ou seja, nós vamos fazer a apresentação. Então, pedimos para que as pessoas entrem em contato com a página da Viral Eventos, onde está a ser disponibilizada todas as informações ligadas ao conceito, ou irem até o Centro Cultural para que adquiram os seus ingressos e juntos façamos a festa, até porque Justino Ondanga partiu, mas a obra ficou e ele vai viver todos os dias que nós ouvimos Mai wanda kova pia Wakafelo namba ejieya tuteleka likawe Mai wanda kova pia Wakafelo namba ejieya tuteleka. Grande cassete do mais velho Ondanga. Grande cassete. Então, só mesmo agradecer e apelar a todos em gesto de considerações finais. Muito obrigado à direção do Movimento Planalto. Esperamos poder voltar para partilhar outras novas ligadas ao Olonamba e poder contribuir significativamente para que a cultura assim enalteça todos os dias. André, nós aqui agradecemos. Então, qualquer coisa, meu irmão, nós vamos contar contigo. O Espaço Planalto vive Olonamba e Olonamba em grande. Olonamba eu amo, Olonamba é Angola. Viva! Está com André João, ele que é o mentor do projeto Olonamba. Este projeto que visa congregar vários aspectos da cultura do AMBO. E nós vamos hoje falar também de um tema bastante pertinente. Atenção, vamos falar da cultura e a política. Da arte e a política. Atenção, arte e política. E nós teremos hoje como nosso convidado um político, Silva Joaquim, ele que é do partido
de Renovação Social de Angola, PRS. Joaquim, seja bem-vindo ao nosso espaço. Bem chegado, bem chegado. Bem chegado. Obrigado. E do outro lado nós temos o poeta da verdade. Ele que é um artista, escritor, palestrante, engenheiro, especialista hidroelétrico e também trabalha nas instalações das águas do Amo. As empresas de águas do Amo. Então, vamos aqui desvendar tudo. Estamos aqui com bibliotecas vivas para então podermos partilhar esta temática que eu sinto que é algo muito pertinente. Exato. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Obrigado, nós é que agradecemos. Particularmente sinto-me lisonjeado em estar cá num programa como este e falar sobre então arte e política, arte. E depois estou aqui com um grande amigo e político. Atenção que geralmente este programa tem um formato, é apresentado pela Sleida, Tomás e o João Cameia. Hoje o Daniel Caputo Caicurra está aqui a fazer estreia. Para já, muito obrigado pela oportunidade. Exato. Então vamos avançar. Política e a arte. Como artista, como político. Silva Joaquim, como político, achas que a política e a arte, qual é a discrepância que existe aí? Na verdade, no nosso ponto de vista, não existe muita discrepância entre a política e a arte porque eles andam juntas. Não deve haver essa contramão, porque a arte também é uma forma de transmitir pensamento, de transmitir ideias, de transmitir conhecimento e posicionamento. Igualmente a política. A política é uma forma de transmitir ideias, posicionamentos e correções. Quando a arte e a política andam em consonância, nós conseguimos transmitir ideias positivas para os nossos ouvintes, porque é isso que nós precisamos, transformar posicionamentos. E quem transforma posicionamento é a política, quem transforma posicionamento é a arte. Esses dois posicionamentos ou ponto de vivência fazem com que as pessoas mudem de ideias. Então não existe colisão entre a política e a arte, no nosso ponto de vista. De vez em quando tem havido algum desentendimento entre a política e a arte por conta do posicionamento de muitos artistas. Artistas que não defendem o povo. E ao não defender o povo, em muitas circunstâncias, faz com que o político colide com o artista, com alguns artistas, e não na sua generalidade. Esse é o nosso ponto épico neste introito da nossa conversa. Vamos aí agora ao nosso artista. O nosso político Silva Joaquim falou muito bem. Concordas do que o Silva falou? Não há, de vez em quando há uma discrepância acerca da política e a arte. E para ti, como artista? Olha, na verdade, concordo com o que o meu amigo político disse, porque na verdade devemos saber que a arte serve para humanizar a sociedade. E os políticos também têm esta responsabilidade de humanizar a sociedade. Embora o artista traz a humanização de uma forma, se for um poeta, tem que trazer de uma forma metafórica, criar aí rimas, as cadências para embelezar os ouvidos daqueles que estão a ouvi-lo. Já o político também tem a sua maneira épica de transmitir esta humanização. Daí que muitas das vezes vai se confundir que o artista está a desviar-se daquilo que são as suas origens, numa visão do político, se o artista, por exemplo, sair e declamar num sítio que provavelmente um outro político não se revê. E depois o que acontece é o seguinte, não devias estar aí, mas tem-se dito que cada um é uma república
E se somos uma república, somos artistas, lá onde a gente vai, estaremos a humanizar. Mas lembre-se, quero terminar aqui essa frase, que o poeta ou escritor é uma arma secreta capaz de destruir um país em noite de Natal. O que eu estiver a falar flor, não é flor. Só que o político pode compreender que eu estou a falar flor, estou a embelezar aqui nesse palco onde estou. Não, não é verdade. É que o poeta, o escritor, é uma arma secreta capaz de destruir um país em noite de Natal. Até porque na maior parte dos países foram fundados por aqueles que são escritores e poetas. E os políticos estavam também presentes. Sim, e o Silva abre aí um parênteses, que diz que nem todos os artistas transmitem aquilo que é a realidade do povo. E como poeta da verdade, achas que nas tuas poesias consegues encarnar aquilo que é a vivência do povo? Eu trago, com isso eu respondo o seguinte: essa flor aqui tem essa vermelha, essa branca. Assim, se eu estiver no palco e falar dessa flor, nem sempre estou a falar da flor. O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo. Esta flor, do jeito que está, eu entendo que é o reflexo da fome. Mas quem está a ver aqui, está a ver que está fixe. Mas eu já entendo nessa flor, tem muita coisa aqui. Está aqui, mas tem muita coisa. Reflexo da fome. Ok. Aí que o político não vai entender, só porque eu estou a pôr flor, ele vai entender que não, o poeta não está a transmitir a verdade. Por isso é que, se você quiser conhecer um poeta verdadeiramente, ou seja, as pessoas que fizeram revolução no mundo são poetas que usam metáfora, figura de estilo, que você só vai perceber que ele falou mal de mim, trouxe aqui uma verdade depois de se passar 1000 anos. Então, para o poeta, a verdade é relativa. A verdade... Este telefone pode não ser telefone. O que é que acontece? As metáforas não têm muito a ver com relativismo. As metáforas são o que a gente está a passar, só que de uma maneira diferente de qualquer um que não é um poeta. Ou seja, olha só o que eu posso falar aqui, por exemplo, eu posso falar que 2 rios podem nascer da mesma fonte, mas jamais têm o mesmo nome. Só percebe isso quem de facto sabe o que eu estou a falar. E o político tem que estudar essa frase. O Dr. Silva Jaquim vai ter que estudar essa frase, o que é que eu queria falar. E você não vai querer me contrapor, mas vai ter várias versões. Há quem nessa frase, aqui, assim que estamos aqui, muitos estão nos assistir, o poeta se calhar falou muita coisa, falou se calhar não sei do que uns vão falar, falou do vento, da água, do monte. Eu sei que os poetas têm sempre essa característica, mas poeta, nós queremos trazer aqui na vida artística o conceito no geral, não falar em metáforas. Exato. Nós queríamos trazer como é que, nas vossas definições foram aqui bem ditas, que o político como um artista vão recarnar aquilo que é a vida, o sofrimento das pessoas. Exato. Como político. Nós assim, mais uma vez, entendemos que para a nossa realidade em Angola, a arte foi cooptada pela política, a política governativa. E para quem o povo passa necessidade, entende que os artistas foram todos cooptados. Então, nessa cooptação, é ali onde existe essa colisão. Nem sempre, mas existe a colisão. 95% dos artistas em Angola são cooptados pela política de governação. Vou dar aqui um exemplo que depois pode haver pode haver ali uma discordância do meu colega de painel. O artista Costa Vilola, ele só aceita os convites do partido que governa. Vocês só apresenta as suas atividades, só apresenta o seu humorismo nas atividades do governo ou do MPLA. Se for a UNITA, se for o PRS, se for um outro partido ele convidar, ele não aceita. Então esse é um artista cooptado pelo sistema de governação.
E muitos cidadãos que assistem às suas atividades criticam a sua maneira de posicionamento, apesar dele estar a mostrar a realidade do antigo combatente sofredor. Num outro ponto de vista, ele apresenta a realidade do antigo combatente sofredor. Mas noutra realidade entendemos que ele não precisa mostrar a arte para aqueles que sofrem de verdade. Precisa fazer dinheiro, está cooptado pelo sistema de governação. Os artistas em Angola estão cooptados. Raramente vais encontrar um artista que critica o sistema de governação, que tem saída no mercado, que pode vender as suas obras no mercado, porque a forma dele criticar o sistema de governação em Angola não sai, não faz dinheiro. Se ele quiser viver da música, se ele quiser viver da venda de livros, se ele quiser viver da forma como ele transmite a realidade em Angola, não vai morrer de fome. Silva, nós estamos num país capitalista. Portanto, a vossa abordagem foi aqui bem clara. O teu partido já fez uma proposta num dos artistas com dinheiro? Já, inclusive no AMBO. Quem? Nenhum deles aceitou, não posso aqui mencionar para não pôr em integridade. Não, é normal. Mas é uma verdade que eu vos digo. Não aceitam. Artistas no AMBO que não aceitam. Se calhar vocês estavam para pagar um valor que não é o cachê dele. Se o MPLA não paga, muitos artistas fazem atividade no MPLA, o MPLA não paga. Mas mesmo assim, muitos partidos na oposição vão com propostas e eles não aceitam porque acham que eles depois serão conotados. O MPLA não paga muitos artistas, não paga muitos DJs, não pagam muitos instrumentos musicais que se faz nas atividades deles, mas mesmo assim eles participam. Por quê? Se calhar tem uma afeição. Não é afeição, é o sistema de governação que conota quem é o opositor. Deixa só rebater isso, por favor. Eu não concordo com o meu colega de painel que no AMBO artistas não aceitam. E ele disse que não vai citar nome, mas eu conheço alguns que já estão e declamam nos partidos, e isso é natural. Os partidos, as nossas aceitações são como igrejas, que a gente acha que mesmo com dinheiro vou porque eu me sinto bem, porque não é só ir declamar por dinheiro, é declamar ou cantar porque eu me sinto bem com aquele que está me convidando. E já atuaste num dos partidos políticos? Olha, eu na verdade já atuei em vários e eu atuei e eu tenho dito assim, para mim uma das coisas que mais me leva a não atuar em alguns partidos é o seguinte: não é porque fui captado, fui comprado, não, é o seguinte: eu sou batista, sou de uma religião batista e eu não consigo misturar, nem não podemos servir a dois senhores, mesmo por dinheiro. Você não serve a Deus e ao diabo, mas são todos seres. Este posicionamento que eu estava a querer corrigir, de uma maneira direita, está a nos dizer que não pode servir a dois partidos. Não, estás a me dizer que um artista cooptado. Não é isso. Não, a visão não é essa, não deve ser essa. A visão deve ser o seguinte: eu tenho uma coisa que eu conversei com um jovem, são minhas frases, eu digo assim: nem todos os caminhos são para os meus pés e nem todos os olhos são para as minhas vistas. Entende a ideia, né? São frases minhas, são regulamentos meus e eu não posso quebrar os meus regulamentos. Por isso é que eu digo: nem todos os caminhos são para os meus pés e nem todas as vistas são para os meus olhos, porque eu nem toda mulher é para me conquistar. O artista não seleciona pau. Não. O artista é para nós. Não. O que acontece? O que acontece, meu irmão? O que acontece? O artista fica. Olha só, o que acontece? Por exemplo, eu tenho poesias. Só mesmo essa poesia deu muita polêmica. E olha só, a poesia que o Rango mata, as pessoas interpretaram da sua dimensão. Eu atingi todo atingi o âmago da província do Ambo, internacional. Muita gente me chamou e muitos ligaram de A e B. Mas quando gravaste essa poesia, o Rango mata, estavas concretamente a trazer o quê? Olha, ou deste o livre-arbítrio para que as pessoas... Dei o livre-arbítrio, até porque eu fiz uma conferência de imprensa, as pessoas depois chegou numa situação que as pessoas perguntaram quem é o Rango, porque muitos diziam, não, o Rango é o MPLA. Outros diziam que o Rango é a UNITA, outros diziam que o Rango é o PRS. Mas para ti o Rango
Depois de ouvir essa poesia, quem é o Rambo? Ele é o título da poesia do artista, mas mesmo assim eu continuo a dizer que 95% dos artistas têm o seu posicionamento, e o posicionamento está do lado do partido do governo, do partido do Estado, e é dali que muitos artistas são criticados. O Rango Mata é um bom tema, nós gostamos, mas é o título do artista, e ele tem que nos dizer se está direcionado para quem. Se é para proteger o povo, ajudar o povo a entender em que situação nos encontramos, ajudar o povo a entender qual é o posicionamento que nós temos que tomar em situações de humilhação governativa, porque é ali onde nós queremos chegar. A nossa conversa quer chegar até ali. Ok. Existe colisão entre o artista e o político? Por que existe colisão? Se existe, quais são os motivos? O político se posiciona em que maneira? Na proteção do povo, o artista também. É ali onde nós queremos chegar. O artista, que eu estou com o artista, e eu critico o artista, digo que o artista provavelmente seja cooptado. Não ele, os artistas. E eu estou a falar em nome de muitas pessoas oprimidas que querem ver os seus desejos, os seus anseios econômicos realizados. E quando o artista não tem o mesmo posicionamento que o político de ver os anseios do povo realizados, a fome, a pobreza extinguida, se o artista não se posiciona dessa forma, então é dali onde surgem as críticas que os artistas estão a ser comprados. Não, mas não é verdade. Deixa só terminar vamos aqui. Agora. Só para rebater isso aqui. Só para rebater só um pouquinho aqui. Eu discordo sempre quando é 90%. Olha só. O Pai Banana foi cooptado assim? Eu não entendo. Foi cooptado, Pai Banana? É para eu responder. Sim. Prontamente. Um dos artistas, vamos contar no universo de Angola, um artista que está a fazer política ativa agora. Tem sucesso. Um artista, não. Depois, o Pai Banana não começou a cantar pela UNITA. O Pai Banana fazia música independentemente do partido. Agora posicionou-se politicamente. No universo de 1000, artista que fez um posicionamento político na oposição. Quantos artistas fazem posicionamento político no partido do Estado? Maioria. Ok, a conversa está muito agradável. Vamos agora a um intervalo, mas antes dizer que este programa tem o patrocínio da Universo Digital, da VM e da Pongos, e nós voltamos já já. Estamos a falar da política e a arte. Os nossos convidados são o Silva Joaquim, que é político, e o poeta da verdade. Silva, nós estávamos a abordar essa discrepância que existe entre a política e a arte para ti. Prontamente, dando continuidade do nosso pensamento na primeira abordagem, é mesmo o método para disseminar a discrepância é haver mais transparência na forma da arte apresentar o seu posicionamento. Achas que a arte é bipolar? A arte não é um posicionamento? A arte não é bipolar, a arte está posicionada, mas está posicionada para proteger a sua imagem diante dos gestores governamentais, para ver se defende aquilo que é o pão de cotidiano, para não perder, em vez de estar ao lado da miséria onde já saiu. Então precisam se posicionar defendendo as pessoas, defendendo o pobre, defendendo o camponês, defendendo aquela mãe que não consegue um saco de adubo, uma enxada. E na arte vai envolver essas pessoas criticando a má gestão do governo, a má gestão do Estado. É ali que o político colide, vai bater direito com aquele que está a fazer a arte, para ter um posicionamento, para ser mais crítico e dizer: senhores governantes, vocês estão a dirigir mal este país, as pessoas nas aldeias não têm adubo, não têm inputs agrícolas, nós aqui na cidade não temos água, não temos energia. Na arte vai envolver essas críticas. É isso que o político precisa do artista. Porque se não houver um posicionamento do artista, o político vai sempre a colidir, a chocar com o artista. E neste nosso cenário cultural, achas que os artistas têm fugido destes parâmetros, que é trazer a realidade do cidadão? Os artistas fogem ser conotados pelo regime, porque o regime conota e depois vai fazer perseguição. É isso que o artista depois foge.
não diz a verdade. Quando falas de regime, estás a se referir? Estou a me referir ao partido que governa. O regime é aquele que está a governar. O regime é aquele que está a dirigir o país. Quando conota que um artista está a criticar a sua forma de gerir o país, então vai persegui-lo. Vai persegui-lo, não vai ter a ver com o artista. Achas que o político que está a dizer que o artista tem o medo de expressar aquilo que é a verdadeira arte com medo de ser conotado? Olha, o artista Existe? não tem medo de ser conotado. Eu penso que, vou falar do meu ponto de vista, como artista, não tenho medo de ser conotado. Eu apenas declamo, ou atuo, ou apresento eventos onde o meu coração mandar, o meu cérebro disser. E, na verdade... Onde tiver o capão. E ao contrário, muitas das vezes há quem diga que... Não, já viu o escritor Arthur Alfredo Agostinho a declamar no MPLA, a palestrar no MPLA. Eu palestro porque me pagam também, não me dão. Nunca surgiu proposta de um outro partido? Nunca. Além do MPLA, nunca declarou? Nunca, até porque já surgiram alguns, mas a minha saída, estou a falar 500 mil. Eles só têm 10 mil, eu não vou. Isso é que acontece, eu não vou onde tem 10 mil. Eu vou onde eu sei que vai valer a pena para mim. Agora, quando todas as vezes o meu companheiro aqui político diz que se calhar aqui na banda alguns têm medo do regime e tal, não. Eu vou lhe fazer um desafio. A minha proposta tem sido de 500 mil e para ele vou lhe fazer um preço simbólico, 300 mil. Okay. E se ele me convidar amanhã por 300 mil hoje, eu vou lá. Mas eu tenho certeza que não tem condições. Atenção que o Silva Joaquim é do partido PRS. O partido PRS tem condições para dar 300 mil com as... Não sou partido, eu individualmente. Tem condições. É isso. E olha, já me convidaram com 10 mil, só que eu... E eu digo, como tenho essas condições, eu tenho medo dele ser conotado, depois será exonerado, vai perder o pau por isso. Estás a ver? O regime não faz isso. Eu tenho a certeza. Mas o regime não faz isso. O meu colega de painel pode não entender isso, mas nós entendemos. E para prevenir é melhor não. Senão vamos colocar em risco. Então vocês nunca tentaram convidar artistas. Exato, porque vão pôr no sistema. Não, já contactamos muitos artistas. Então... Temos tido várias atividades onde convidamos, tentamos entrar em contato com vários artistas e declinaram o convite. Mas declinaram porque pagaram mesmo? Declinaram o convite, houve propostas, aceitaram. Essa proposta é de 10 mil? Não, na hora H declinaram o convite. Mas já receberam antes o cachê? Não tinham recebido. Aí sim, porque olha, às vezes tem proposta que nós achamos que é miragem. Esse que está a me falar, depois chegar lá, vou lhe seguir. Mas o próprio MPLA também não vos paga. Os senhores, eu sei que muitos artistas já participaram em atividades do próprio partido no poder, o MPLA, que não foram pagos. Esses não conheço. Pode exemplificar alguns artistas? Não posso pôr aqui em causa o nome dos outros. Não, mas esses não conheço. Mas a mim... Mas essa é a verdade. Muitos artistas, a não ser que seja um artista de muito valor em Angola, que venha já com um contrato assinado, mas na banda os artistas fazem atividades do partido com uma proposta mesquinha. O PRS tem pago os artistas? Temos pago artistas que vêm de Luanda com os nossos DJs. De Luanda, artistas que vêm de Luanda, aqui localmente não aceitam nossas propostas. Okay. Numa percentagem de 100, 3% de artistas é que podem participar em atividades da oposição. Isto falando de um âmbito. No geral, é a taxa igual. Então, como político, qual é a recomendação que deixa para os artistas, através da arte, comunicar aquilo que é a vida real do cidadão? Sentido patriótico, não ter medo, porque os que defenderam, os que nos trouxeram a era pós-colonial, lutaram sem propostas, expulsaram o sistema colonial com as suas próprias forças, sem propostas, sem salário. Então, para tirar o nosso povo da escravatura ou do jugo do partido, é preciso fazer as coisas, dizer as coisas com verdade e rigor. Porque é preciso que as pessoas saibam que estamos numa escravatura atualmente. A escravatura na arte,
escravatura no comércio, escravatura no empreendedorismo, tudo está cooptado. Então é preciso haver sentido patriótico para que as pessoas saibam que aquilo que o poeta está a dizer, que o artista está a dizer, é a realidade angolana, é a realidade do Ambo, é a realidade do bairro do Calundo, é a realidade do bairro do Bom Pastor e tal. Poeta, Então, acreditas nesta que o político diz que estamos a viver uma escravatura na arte? Não acredito, porque eu particularmente como escritor e... Não, mas o poeta não vai concordar comigo, porque o meu posicionamento é um posicionamento crítico. Agora, o posicionamento do poeta não é também um posicionamento coerente. Não concordo. Primeiro é que o Silva Joaquim está aqui a falar que é uma escravatura. Se fosse de facto, nós não devemos falar disso, falar com verdade e falar com rigor, conforme ele diz, não é bem verdade. Eu vou lhe fazer um desafio que hoje mesmo, os que eu vi aquele escritor John Bees, é um escritor e político, que ele disse falar com rigor e verdade é doar todas as tuas coisas aos pobres. E eu lhe convido a fazer isso, a doar o seu carro aí fora, a sua casa, os seus bens aos pobres. Aí veremos o verdadeiro rigor. Porque senão nós também tudo que teremos a falar será miragem. Então, esse é o verdadeiro rigor. Para terminar, eu convido a todos os políticos a falarem com verdade e rigor, doarem todos os seus bens aos pobres. É metáfora. Como político, é metáfora. O que é que vocês têm feito para mudar a vida dos cidadãos? Têm feito campanhas de entrega? Prontamente. A primeira coisa que um político deve fazer, um político na oposição, é criticar a má gestão do Estado. Onde vão Vocês só criticam? Não. Só criticam. Onde vão os fundos? A crítica é a arte de construir. A crítica é a arte de construir. Eu te critico. Se o senhor está mal vestido, eu vou lhe levar num canto e dizer: estás mal vestido, corrija aqui e ali. Estou a te construir. Então, aquele que está a gerir mal os nossos recursos tem que ser criticado para dizer: meu senhor, estão a direcionar mal. Por exemplo, para Angola, 34 bilhões é o orçamento geral para 2025. São 34 bilhões. 34 bilhões dessa verba, 3% foi para a agricultura. Agricultura... Vamos trazer essa abordagem nos outros. Prontamente, a agricultura é a fonte... Simplesmente falar de arte e cultura. Prontamente, a agricultura, vou terminar depois. Política. A agricultura é a fonte de alimentação para todo o país. Então, nós temos que criticar que estão a direcionar mal os orçamentos. Tem que inverter o quadro. Então, nós criticamos para construir o país. Temos feito boas ações. Ajudamos em algumas aldeias, os povos as populações que estiverem a passar mal, nós vamos lá com nossos bens alimentares para ajudar aquelas comunidades. Nunca vi. Isso é um bem. Nunca me convidaram para testemunhar. Eu devia ser também fiscal, mas não nos chamam. E, inclusive, muitas vezes erramos em colocar isso em redes sociais, o que não é bom, porque o que a mão direita dá, a mão esquerda não pode ver. Mas convidas pelo menos um artista. Isso. O artista devia ser convidado para testemunhar e escrever nos seus poemas. Isso tem sido constante? Tem sido regular. Vocês políticos vivem o sofrimento das pessoas? Vivemos a angústia das pessoas. Porque se haver má gestão no lar, o irmão que vem visitar o teu lar tem que deixar uma coisa. Como político, como é que está o estado atual, o estado social das pessoas? É precário. O estado atual das pessoas é precário. Os preços não atendem os bolsos dos cidadãos, então é precário. E como estamos a falar aqui de política e arte, omito-me nessas palavras. E poeta da verdade. Eu vou terminar. Qual é a verdade que terminas com ela? Permite-me. Olha, nunca é velha a esperança, dizia Antônio Cardoso. E o Estado tem estado, principalmente todos nós devemos sair para melhorar o país. Artistas, políticos, carpinteiros, robusteiros, todos esses devem sair para melhorar o país. Esta é a nossa visão e é a nossa maior orientação. E nós pedimos aos líderes religiosos, políticos, aqui o meu companheiro Silva Joaquim, que vamos todos mudar o país, dizia o escritor Antônio Cardoso, nunca é velha esperança. E vamos trabalhar para mudar este pensamento, porque não adianta tirar pedra quando você não faz. Por isso é que a sair daqui, eu e o meu colega e amigo, vamos doar nossos telefones aos pobres.
Isso vai ser coerência. É metáfora. Vai acontecer isso? É metáfora. Vai. Vai acontecer, eu estou a convidar se ele fazer, vai acontecer. Para oferecer os telemóveis. Sim, vai aos acontecer pobres. dessa. É Silva. metáfora. Sim. É metáfora. Olha, não quer fazer e depois quer criticar. É esse problema que os artistas não querem. O político tem medo de ofertar o Nós estamos telefone num dele. país capitalista. O poeta pode oferecer tudo agora. Eu ofereço as minhas botas, ofereço tudo, o meu chapéu, mas o político não quer. Num país O capitalista. político muda. Mas um político vai oferecer que O político vamos oferecer o telefone, os nossos É telefones. metáfora. Não é a verdade. O político. Olha o político. É verdade. Não é a verdade que está a dizer. Sinceramente. Está muito. E nós vamos terminar para voltar nos próximos espaços. Essa sim foi a conversa com o político Silva Joaquim e o artista poeta da verdade. Terminamos agora de conferir o programa da inteira responsabilidade do Espaço Planalto, que ao sábado vai ao ar, e sigam-nos a partir das plataformas do Facebook, TikTok, Instagram. E aproveitando realçar os apoios, temos como apoio o Centro de Formação de Jornalistas Cefojor e a Universo Digital. Tocasse como se tua pandula.